Fala aí, concurseiro. Vamos agora trabalhar a parte da administração pública. É um tema que fica ali perdido ali na parte de organização do Estado, né? Só que é um tema, de certa forma, a depender muito do concurso, não é um tema tão cobrado. Por exemplo, se você vai fazer concurso para carreiras policiais, termina não sendo um tema muito cobrado. Mas, de repente, nunca se sabe, né? Por isso que eu sempre digo que se está no edital, se estuda primeiro aquilo que mais cai e depois estuda aquilo que menos cai. Mas o cara tem que fazer de tudo para bater o edital, certo? Então, vamos aqui trabalhar o artigo 37 da nossa Constituição. É um artigo grande, é um artigo que traz muitos incisos, muitos parágrafos, mas todos caem, professor, de forma alguma. Sempre tem aqueles que as bancas gostam de uma maneira mais... tem bons olhos, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Vamos começar aqui falando sobre o artigo 37 da nossa Constituição, que diz assim, ó: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Distritos Federais e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios expressos. Só que você tem que entender que a nossa administração pública, ela é dividida em administração direta e administração indireta. Perfeito? A administração direta é composta pelos entes federativos: União, Estado, Distrito Federal e municípios, certo? Todos eles dotados de autonomia, governamental, administrativa, autonomia legislativa. Essa autonomia é muito importante porque é autonomia política e autonomia de auto-organização. A mais importante é essa daqui. Por quê, professor? Porque os entes da administração indireta, eles não têm capacidade política. É o que eles chamam de autonomia política, eles não têm, que é a capacidade de criar leis. Só os entes da administração direta que têm essa autonomia de criar suas próprias leis. Já a administração indireta eu memorizo através do termo fase, da palavra fase, que é a fundação pública, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Pronto, então já fazendo aqui essa ideia, né? Fazendo aqui essa ideia sobre a divisão entre a administração direta e indireta, lembre-se que esses 8 entes aqui, os 4 da direta e os 4 da indireta, eles têm que obedecer o famoso LIMP, o princípio expressos na nossa Constituição. Legalidade. Bem tranquila a legalidade. A legalidade traz a ideia que o administrador público só pode fazer o que a lei determina. Essa legalidade que tem aí é aquela que diz que o administrador público só pode fazer o que a lei manda. Bem tranquilo. Quando eu falo em impessoalidade, a impessoalidade traz a ideia de isonomia, que o administrador público deve tratar todos os administrados de maneira uniforme, de maneira igualitária, sem trazer predileções, sem trazer animosidade, sem fazer perseguições. Agora, tem uma característica do princípio da impessoalidade que diz o seguinte, que o administrador público, ele não pode utilizar da publicação dos atos oficiais para fazer promoção pessoal. Eles não podem fazer isso, fazer promoção. Por quê? Porque a publicidade tem só o caráter informativo e educacional. Eu não posso utilizar uma publicação do ato de governo para fazer promoção pessoal, de forma alguma. Pegar, fazer um outdoor, colocar minha foto e dizer assim, foi eu que trouxe essa praça, aí só tota na praça. Ah, professor, eu vejo isso direto. Quem tem que fazer a fiscalização é o Ministério. Aliás, nós como cidadão tem que fazer isso, mas quem é que vai comprar briga? O cara pode fazer, faça a denúncia no Ministério Público para ver se ele faz alguma coisa.
certo? Mas existe outra característica, meu aluno, com relação ao critério ao princípio da impessoalidade. Você, vamos imaginar que você é futuro policial militar de Pernambuco. Você está no exercício da sua função, mas quem está exercendo, quando você estiver no exercício da sua função, quem vai estar lá não é você, José, não é você, João, não é você, Adriano, não. Quem vai estar lá é você, Polícia Militar. Por isso que o princípio da impessoalidade, ele descaracteriza a pessoa do servidor público. Ele tira a responsabilidade do servidor público. Então, por isso que se você praticar um ato ilícito, de cara, quem vai ser responsabilizado é o governo de Pernambuco. Como, por exemplo, e não você. Depois o governo de Pernambuco entra com ação de regresso contra você. Beleza? Quando eu falo em princípio da moralidade, traz a ideia que o administrador público ele tem que sempre agir com boa fé, tem que sempre agir com ética, tem que sempre agir com boa fé, tem sempre que agir com ética, né? Então, ele tem que ser. Agora, cuidado, eu não posso analisar a moralidade do administrador público, da pessoa do administrador público, porque vamos pensar da seguinte forma, mesmo que você não concorde com alguns princípios dos direitos humanos, você como policial militar, você tem que preservar pelos direitos humanos, porque quem está preservando ali os direitos humanos não é você como pessoa, é você como servidor público. Sacou? Entendeu? Então, mesmo que você não tenha aquela vontade de preservar os direitos humanos, você vai ter que fazer isso por conta da ética, por conta do princípio da moralidade. Então, eu não posso analisar a minha moral comum. Eu, como pessoa, eu tenho que analisar a moral de uma maneira geral. Perfeito? Outro princípio é o princípio da publicidade. Os atos oficiais devem ser públicos. A regra sempre vai ser a publicidade. A exceção é que vai ser o sigilo. Veja, se aquele fato envolver segurança da sociedade, ou do Estado, ou intimidade das pessoas, esses fatos devem ser sigilosos. Mas, como regra, a publicidade é a regra. A publicidade é a regra. Para que os atos oficiais tenham eficácia, tenham eficiência, eles devem se tornar públicos. Você só vai saber se você foi nomeado para o cargo de policial militar depois que você fizer o quê? Depois que o ato for publicado. Sacou? E o último princípio, que foi incluído só em 98, é o princípio da eficiência, que foi a emenda constitucional de número 19 de 98, que traz a ideia de organização da administração pública. Tornar a administração pública mais uma administração pública gerencial, mais administrativa. Fazer mais gastando menos. Professor, eu não preciso... Não, pode ficar tranquilo que na parte de direito constitucional não cai tantos princípios. Cai mais na parte de direito administrativo. Lá na parte de direito administrativo é que desemboca esses princípios aqui. Beleza? Então, vamos lá. Professor, como é que funciona o acesso aos cargos públicos na nossa Constituição? Veja só. Quando eu falo em acesso aos cargos públicos na nossa Constituição, eu tenho que ter ideia que os cargos públicos, eles são acessíveis para os brasileiros, mas também tem alguns cargos públicos que são acessíveis aos estrangeiros. São acessíveis aos estrangeiros. Só que, para eu, brasileiro, ter acesso ao cargo público, eu tenho que atender os requisitos previstos na lei. E eu, estrangeiro, só aqueles cargos que são previstos já na lei. Só tem diferença? Tem sim. Tem sim. Veja que eu, como brasileiro, eu só posso exercer aquele cargo, emprego ou função pública se já tiver ali previsto na lei os requisitos. Ser brasileiro, maior de 18 anos, escolaridade, sacou? Tá escrito com os direitos políticos civis, obrigações eleitorais. Já os estrangeiros não, eles só podem ocupar cargos aqui no Brasil, alguns que são especificados já em uma lei. Existe uma lei que traz quais são os cargos que os estrangeiros podem ocupar aqui no nosso país. Beleza? Então ele diz aí, ó, a nossa Constituição fala, ó, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos na lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Na forma da lei. Perfeito? De boa?
Bem tranquilo, bem de boa. Professor, tem alguma diferença entre cargo público, emprego público e função pública? Tem sim, tem sim. Vamos lá, ó. Quando eu falo em cargo público, né, são aquelas pessoas que são chamadas de estatutários. São aquelas pessoas que são servidores estatutários. Normalmente são servidores da administração direta. Normalmente são servidores. Por exemplo, eu como bombeiro militar, eu sou um servidor estatutário. Por quê? Porque eu sou regido por um estatuto. Você, policial civil, você também vai ser estatutário, porque você é regido pelo estatuto da Polícia Civil. Ah, você é policial militar, você também é regido por um estatuto da Polícia Militar. Ah, eu sou professor do estado de Pernambuco, por exemplo? Sim. Por quê? Porque eu sou servidor de Pernambuco e em Pernambuco tem a Lei 6.123, que é o Estatuto do Servidor de Pernambuco. Então, por isso é chamado de estatutários. Essas pessoas ocupam cargos públicos. Normalmente são aquelas pessoas da administração direta, mas também pode ser pessoas que também ocupam nas autarquias. Servidores das autarquias também podem ser estatutários. E também servidores das fundações públicas. Das fundações públicas. Professor, e qual é a característica desses estatutários? Esses estatutários, eles têm como características o seguinte: eles ingressam por meio de concurso público. Eles precisam passar por um estágio probatório, que é atualmente de 3 anos, para alguns cargos. Outros cargos, ainda tem alguns cargos militares, são de 10 anos, só que vai mudar, de acordo com a nova lei da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Estágio probatório, e ele só adquire a estabilidade com 3 anos. Perfeito. Isso aí são bem de boa, bem tranquilo, né? Normalmente são as características. Já, por outro lado, os empregados públicos, eles são chamados de seletistas. Por que, professor, seletistas? Porque eles são regidos pela consolidação de leis trabalhistas, a famosa CLT. Professor, e eles estão onde? Na administração direta. Normalmente eles estão nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Quem faz concurso para Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, são servidores seletistas. São chamados de empregados públicos. Professor, e qual é a característica principal deles? Tem características principais? Tem sim. As principais características são concurso público, também tem que ter concurso público. Eles não têm estágio probatório, não passam, acho que eu vou colocar assim, sem estágio probatório. Fica mais... cadê? Marca texto? Não, seu burro. Sem estágio probatório. E também não precisa ter estabilidade. Eles não têm estabilidade. Peraí, professor. Eles não têm estabilidade, não. Eles não têm estabilidade. Mas veja só, para eles serem demitidos, o processo é muito mais rigoroso do que numa empresa privada, entendeu? Numa empresa comum. Professor, quem é que ocupa a função pública? Veja, as funções públicas normalmente são ocupadas por pessoas que são chamadas de temporários. Só é você lembrar daquelas pessoas que trabalharam durante a pandemia, que são contratadas por meio da necessidade temporária e também excepcional interesse público. Professor, e quais são as características dessas pessoas? Desses servidores? As características são bem tranquilas, né? As características, você vai guardar que eles são regidos por um contrato.
são regidos por um contrato, certo? E normalmente acontece com aqueles agentes de endemia, o pessoal do IBGE, né? Normalmente é essa galera e o pessoal do IBGE. Eles são regidos por um contrato e é um contrato temporário. É um contrato temporário. Fechou? Sacou aí a diferença? Deixa eu voltar para a tela para que você faça aí a fixação da imagem na sua mente. Vamos lá, vamos seguir? Vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui tá, ó. Contratações temporárias. Tudo isso aqui é do artigo 37, viu? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público. Concurso público, professor. Como é que funciona o concurso público aqui no nosso país? Bem tranquilo. A investidura em cargo, emprego, olha só. Se liga aqui, ó. Olha que sacada interessante, pegadinha boa que a banca pode trazer. A investidura em cargo ou emprego, tá vendo aí? Não traz função pública, a função pública é sem concurso público. Vamos fazer só isso aqui, deixa eu voltar aqui só para deixar consignado aqui, ó. Sem concurso. Faltou colocar aqui, ó, sem concurso, certo? Olha lá. A investidura de cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Atenção, de provas, ou seja, concurso público apenas de prova ou concurso público apenas de provas mais títulos, certo? De provas mais títulos. Cuidado, não há concurso público apenas de títulos. Pois, professor, pois eu participei. Já participei de um concurso público, que eu só precisei levar o meu currículo, levar lá os cursos que eu já tinha feito. Não, ali não foi concurso público, não. Ali é o que a gente chama de seleção simplificada. Seleção simplificada são para pessoas temporárias, funções públicas. Concurso público só são para cargos e empregos públicos. Vamos lá. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão. Por que cargo em comissão? Porque os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Significa o quê, professor? Livre nomeação e livre exoneração. Eu não preciso motivar, eu não preciso dizer por que eu estou contratando, eu não preciso dizer por que eu estou exonerando. Beleza? Professor, e o prazo do concurso? Bem tranquilo. Cuidado que o prazo do concurso é até 2 anos. Até 2 anos. Podendo ser prorrogado por igual período. Então, se o concurso público foi de 6 meses, ele pode ser prorrogado por mais 6 meses. Se ele for de 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais de 1 ano. Atenção! Isso aí já foi perguntado, viu? Isso aí, inclusive, jurisprudência dos tribunais superiores, mais precisamente do STF. Atenção, jurisprudência. O STF diz o seguinte, que não é o Estado, pessoal, entenda, quando eu digo Estado, é União, Estado, Distrito Federal e municípios. O Estado, ele não é obrigado a prorrogar o concurso público, viu? Ele prorroga se quiser. O Estado ele não é obrigado a prorrogar o concurso público. Isso já é decisão do STF. Beleza? Tranquilidade? Então, olha aí, ó. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Durante o prazo improrrogável, ou seja, durante esse prazo aqui, ó, de 2 anos, é o prazo improrrogável. Ou pela sua prorrogação. Aí, durante esses... Vamos dizer que o concurso foi de 2 anos mais 2. Então, nesses 4 anos, durante esses 4 anos, é o que a gente chama de prazo improrrogável. Ou seja, durante o prazo do concurso previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Certo? Então, aqui tem essa regra. Beleza? Vamos ver aqui, vamos aproveitar, como eu já falei em uma jurisprudência, eu vou trazer também temas polêmicos sobre concursos públicos envolvendo jurisprudência, que a banca pode trazer para você.
Vamos lá. Primeiro tema polêmico é a aprovação em concurso dentro do número de vagas. Cara, se você foi aprovado em concurso público dentro do número de vagas, você tem direito subjetivo à nomeação. Entendeu? Você foi aprovado dentro do número de vagas. Você tem direito subjetivo, ou seja, você tem o direito de ser chamado. Beleza? Vá para a justiça que você é chamado, pode ter certeza. A aprovação de candidato dentro do cadastro de reserva, ainda que fora do número de vagas inicialmente prevista no edital, confere o direito subjetivo à nomeação. Veja, se foi cadastro de reserva, ainda dentro do número inicialmente previsto no edital, ele também tem direito subjetivo à nomeação. Agora entenda, a administração pública não é obrigada a chamá-lo, mas ele tem lá o seu direito. Beleza? O edital de concurso público não pode ser alterado. O edital não pode... Eu estava vendo um caso que o edital foi alterado. Exceto para corrigir erro material ou em virtude de imposição de lei. Por exemplo, o edital tinha... Na lei tinha 10 anos, por exemplo, e no edital os caras colocaram 5. Isso é o erro material, então eles podem alterar. Ou a lei que regulamenta aquele cargo foi alterada. Então, se a lei que regulamenta aquele cargo foi alterada, o edital tem que ser alterado também. Entendeu? A lei aumentou a lei para um concurso público. Vamos lá, policial militar. Antigamente era 30 anos para um determinado estado. Aí o que aconteceu? A lei aumentou para 35. Se foi durante o prazo do concurso ali, vai valer para aquele concurso já. Só é alterar o edital. Certo? Só seria alterar o edital ali. Beleza? Outro tema polêmica também, concurso público e tatuagem, principalmente para carreiras policiais e militares. Pode fazer, professor? Pode, sem problema nenhum. Desde que, olha só, os editais de concurso não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagens, salvo em situações excepcionais em razão do conteúdo, tá vendo? Do conteúdo que viole valores constitucionais. Por exemplo, tatuagem com a cruz camada ou a cruz suástica, né? No caso, a suástica, não pode. Isso aqui foi uma decisão do STF de 2016. Não pode. Uma coisa que eu nunca parei para analisar, mas eu acredito que também feriria valores constitucionais, não do constitucional, mas da corporação, seria um cara com a tatuagem de palhaço, né? Porque você sabe que tatuagem de palhaço, para o mundo do crime, é conhecido como matador de policial, né? E também a carpa, né? Que é aquele peixe, também é conhecido como matador de policial. Não sei como isso é lidado dentro das corporações, certo? Se vai ferir. Agora, eu já vi eu acho que foi o edital da PM do Pará, que tinha lá bem claro, dizendo essas questões. Tatuagem que trazia a denotação, né? Eu acho que é denotação ou conotação, é um dos dois. Isso aí de português eu não estou por dentro mais não. Então, trazia ali uma conotação ou denotação que era de gangue. Por exemplo, você sabe que dentro do presídio tem os caras que tem um tipo de tatuagem que diz que é de uma determinada facção. Acho que você já deve ter ouvido falar. Pronto. Então, já vi no edital da PM do Pará essa previsão, que não podia ter. Tranquilidade? De boa. Professor, concurseiro está respondendo a inquérito. O cara está respondendo ao processo, está respondendo ao inquérito. O que é que vai acontecer? Cara, nesse ponto aqui, pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Por quê? Porque o STF já disse que só pode ser impedido de participar das outras fases depois do quê? Depois que passar, no caso assim, ó, depois que tiver o trânsito em julgado. Olha aí. E essa é uma decisão lá de 2020, ó. Sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula do edital do concurso público que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal. Perfeito? Isso aqui foi uma decisão muito recente aí de 2020. De boa? De boa. Só que agora é o seguinte, em 2022 teve um probleminha. Olha só que em 2022 a primeira turma do STF falou, ó, recebeu os embargos da declaração com agravo regimental que negou-lhe provimento nos termos do voto da relatora da ministra Carmen Lúcia, certo? Em 2022. Aí, vamos lá. Então, hoje, atualmente, de 2022 para cá, sem problema nenhum, continua ali sendo só com o trânsito em julgado. Pronto. Aqui, vamos lá.
Antes, surdez unilateral. Antes, não era considerado deficiência. Isso aqui é atualizadíssimo. Isso aqui foi agora, final de 2023, uma lei que o presidente Lula sancionou. Porque é o seguinte, deixa eu explicar como era que funcionava. Quem era surdo só de ouvido não era considerado deficiente. Não era. Quando foi no final do ano passado, 2023 é melhor falar, né? Porque senão você não sei quando é que você vai estar assistindo essa aula. Quando foi no final do ano passado, o presidente Lula pegou e sancionou uma lei dizendo que agora a surdez só de um ouvido agora é considerado deficiência. Certo? Que lei é essa, professor? Tá aqui, ó. Lei 14.768 de dezembro de 2023, ó. Define deficiência auditiva e estabelece o valor referencial da limitação, ó. Considera-se deficiência auditiva a limitação de longo prazo de audição. Olha aqui, ó. Unilateral total. Pronto. Então, agora é considerado deficiência. Professor, e a visão chamada como visão monocular? Também é considerado deficiência para fins de concurso público. Eu tive um professor, excelente professor, que ele veio falar já no final da nossa graduação. A gente nunca percebeu que ele era cego de um olho. Ele tinha a visão monocular. Beleza? Visão monocular. Tranquilidade? Pronto. Vamos fazer o seguinte, fazer um corte metodológico nessa aula e daqui a pouco a gente ingressa na parte de funções de confiança e cargos em comissão, porque isso é bastante cobrado, a diferença entre a função de confiança e o cargo em comissão. Então a gente se vê lá no próximo bloco.